convidando os nossos amigos, nossos irmãos a se chegarem, a prestar testemunho. Esse é um trabalho não só de autoajuda, mas de uma abertura para aqueles perdidos que precisam encontrar o seu caminho. Que a grande Senhora nos ajude, nos abençoe e nos cubra com seu manto, nos aliviando desse peso diário que a gente carrega todos os dias. Muita agonia, muita amargura, muita tristeza, principalmente quando a gente não pode fazer nada, a gente assiste e não pode fazer nada. Então que o manto da grande Senhora nos cubra todos os dias de nossas vidas. E os amigos são bem-vindos, sempre bem-vindos. Hoje foi um dia difícil para todos. Então que essa mesa nos ajude também a tirar esse peso das costas. Que assim seja. Que a Senhora nos dê muita paciência para nos aguentar e aguentar os outros. Tem uma criança aqui, cara, 5 anos, 4, 5 anos, dizendo que está procurando o irmãozinho dele. Chega aqui, está me cutucando aqui, procurando o irmãozinho. Não sei onde está seu irmão, meu filho. Eu não sei. Como é que uma criança de 4, 5 anos fica sozinha assim? Será que ninguém ajuda? Ela está sozinha? Tá. Como é que pode isso? Como é que vocês fazem aí com as criancinhas? Vocês já deixam também perambular por aí? Não pode. Que negócio é esse, meu Deus do céu? Que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Tem que vir buscar esse menino. Ele está procurando o irmãozinho dele. Ele está falando? Ele está querendo saber cadê o irmãozinho dele. Não sei, velho, não sei. Como é que pode um negócio desse? Eu estou muito confusa com tudo isso que vocês estão falando e nos mostrando. Porque é claro que a gente tinha uma ideia diferente disso, obviamente uma conotação religiosa está sempre presente, a ideia de céu e inferno, a ideia de paraíso, a ideia de que nós vamos sair desse sofrimento no corpo e vamos encontrar um pouco de paz, alívio, não vamos sentir mais nada. Essa sempre foi a ideia que eu tive sobre o pós-morte. Agora vocês me chegam com uma nova proposta, com uma nova ideia, que eu não estou duvidando, eu até acredito que realmente seja desse jeito, porque seria mais coerente a gente
passa o inferno danado aqui, por que aí seria diferente? Se o inferno está aqui e pelo que eu, por todo o conhecimento que eu tenho de anos e anos dentro disso, eu sei que tudo é espelho. Tudo é espelho. Nada é uma coisa só. Tudo é espelho. Se aqui é assim, é porque do outro lado também deve ser. Algo parecido. Então, tudo isso que vocês vêm conversando conosco, eu achei muito, muito lógico, realmente, muito lógico, muito coerente, e eu abraço essa causa realmente e estou aqui para ajudar no que for possível. Mas tem alguma coisa errada, não é possível deixar uma criança como esse menino procurando pelo irmãozinho, sabe, saiu do nada, o que houve? E as crianças, elas não são ajudadas? Não acredito nisso. O que está acontecendo? Levei um susto, um menininho aqui do meu lado me cutucando, querendo falar com o irmãozinho dele. Então, eu até aceito o fato que vocês dizem que quando nós saímos do corpo, nós temos que fazer as nossas escolhas. Tudo bem, tudo bem. Tá? Vamos optar por ficar por aqui, ou entrar na luz, e de acordo com as nossas opções, nós vamos receber ajuda. Tudo bem. Mas e as crianças? Como ficam as crianças? Assustadas? Ou elas têm onisciência? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Esse menino, pelo menos aqui, não tem, está perdido. Procurando o irmão. O que está errado aí? O que não funcionou aí? Eu gostaria de saber. Nós não somos marionetes. Nós não somos marionetes. Nós não insultem a nossa inteligência. Não insultem. Nós ouvimos, nós questionamos, nós mastigamos e nós devolvemos para vocês aí as dúvidas. Tudo que vocês vêm nos falando, como já disse, muito coerente e assustador, mas coerente, mais lógico. Pelo menos não estamos sendo enganados, eu acho que não estamos sendo enganados, porque eu vejo, eu sinto, eu vejo da mesma forma que as pessoas que estão aqui comigo e, de repente, da mesma forma que aqueles que nos ouvem. Né? Então, por favor, nos esclareçam. Vocês vejam, o menino não está mais aqui, mas eu estou vendo algumas crianças presentes aqui que não atravessaram, que ainda estão na pista, alguns adultos também, mas os adultos, bem ou mal, né? Agora, crianças, como é que funciona isso? Né? Eles também têm que fazer o mesmo caminho dos adultos. É difícil realmente eu ver crianças por aqui. É difícil. Já vi algumas que passaram por aqui procurando pelos pais, pela tia, pelos avós. Já passaram algumas por aqui. Morreram afogados e tudo mais.
foram retirados, pelo menos não os vi mais. E esse menino, procurando pelo irmãozinho dele, o que houve? Será que o caminho deles é igual de uma pessoa adulta? Eu vou ver se alguém responde. Talvez até com uma criança seja mais fácil fazer ela ir para a luz do que uma pessoa já adulta que já tem. Provavelmente, eu também deduzo que sim, provavelmente. Por isso que eu estou estranhando. Alguém tem que levar, exatamente. Ou, por exemplo, os animais, ninguém precisa levá-los, eles vão. Eles vão. Eu vi isso pelo Jonas. Entendeu? Eles seguem o caminho, eles sabem para onde ir. Eles sabem para onde ir. Eles atravessam. Eles têm pessoas que tomam conta deles e ficam com eles e tudo mais. Criança não pode ser diferente. Criança é a mesma coisa. Tem um senhor, ele quer ver se ele consegue falar. O nome dele é Alfredo Simões. Ele está dizendo que ele sofreu um acidente de carro junto com a família, e toda a família se foi. Ele sabe que ele está morto. Ele, a mulher e 3 crianças. E ele não consegue ver ninguém, ver a família dele. Ele ainda está na estrada onde aconteceu, ele está caminhando pela estrada, procurando pela família. Ele vê a estrada, ele vê os carros passando, mas ele não vê a família dele. Ele, inclusive, vê o carro dele batido e tudo mais, que bateu de frente com o ônibus, e ele não consegue ver a família dele. Ele está procurando pela família dele. E, Sr. Alfredo, não adianta. O senhor não vai achar a sua família. O senhor tem que seguir o seu caminho. Depois que o senhor atravessar a luz, aí o senhor pode chegar, de repente, a encontrar com eles. Mas o senhor tem que atravessar. Agora, por que eles não veem a família dele? O que vocês acham? Pode ser que só ele que tenha morrido. Mas ele só vai descobrir isso se ele atravessar a luz. É uma opção. E se todos morreram? Ele veria a família dele toda? Eu não sei. Se ele não atravessar a luz, ele não vai conseguir descobrir isso. De repente o caminho de vida da esposa, dos filhos é diferente dele. Também. De repente eles já atravessaram. Ou então isso. Por isso que ele precisa atravessar para poder enxergar o que aconteceu, né? Que é onde ele está preso lá na estrada, ele não vai achar ninguém, né? Ele tem que fazer um esforço para poder atravessar e procurar a família dele de outra forma. Uma pergunta. Alguém vem buscar o espírito quando ele se desprende do corpo? Que a ideia que eu tinha era que isso acontecia. Né? Sempre havia alguém esperando. Você podia aceitar ajuda ou não, você podia seguir essa pessoa ou não. Eu acho sempre. Eu vou passar para a Anísia, que está aqui. Boa noite.
Meu nome é Anísia. Boa noite. Boa noite. Quanto à sua pergunta, sempre terá alguém presente. Sempre. Agora, cabe àquele que se desliga de ver esse alguém presente. A primeira manifestação tem que partir daquele que desliga. Se ele não enxergar a pessoa presente ali na frente dele, não adianta nada. Ele vai fazer outro caminho até conseguir enxergar a pessoa que está na frente dele. Então, quando nós dizemos que o caminho é sozinho, é por causa disso. Você se desprende, você fica de frente para, às vezes, 1, 2 pessoas ali presentes, que pode ajudá-lo a atravessar. Isso sem exceção. Inclusive nas tragédias coletivas. As tragédias coletivas, as pessoas já sabem, os espíritos já sabem de antemão que elas irão acontecer, porque são situações programadas, inevitáveis, programadas. E então todos nós estamos lá presentes, não importa em que lugar, para ajudá-los. Alguns sentem a nossa presença, mas se recusam a vir conosco. Então, nós temos que esperar que essas pessoas estejam prontas para atravessar. Não adianta, isto não muda, é assim mesmo. Razão pela qual existe todo um movimento para tentar impedir que isso aconteça e que atrase todo o movimento. O que nos interessa é que as pessoas atravessem, elas vão se limpar, vão dormir e depois elas no primeiro estágio, elas tomem conhecimento delas mesmas e elas prossigam no caminho. Vão para o segundo estágio e dali vão decidir o que querem fazer. E ali já vão ser ajudados a todo um trabalho feito para que o espírito ele acorde o mais rápido possível e tome ciência de si mesmo o mais rápido possível e, principalmente, dê acesso à divindade maior, à onisciência que habita o âmago, porque é esta onisciência que ditará os rumos de cada um, a direção de cada um. Essa onisciência, ela acontece no terceiro estágio, com a ajuda. O espírito ali presente, ele entrará em contato com a divindade maior dele, com a plenitude dele, e ali farão as contas, e as contas chegarão a um denominador em comum, para que possa ou subir aos estágios superiores, ou ficar mais um tempo ali estudando, se aprimorando, ajudando todo um processo, ou decide voltar. A grande maioria volta. A grande maioria volta. Volta para cumprir o processo de experiência, de experimentação. E dependendo do grau de onisciência de cada espírito, ele terá algumas funções específicas. Funções específicas com ele mesmo. Não em relação ao mundo, mas com ele mesmo. São etapas de vidas no corpo, são ciclos de despertar.
por exemplo, na idade, como aconteceu, como está acontecendo com vocês e como aconteceu com a Georgette, que aos 57 anos houve uma mudança de degrau, uma subida, um despertar dentro de si mesmo, que permite que a pessoa no corpo consiga completar algumas etapas o mais rápido possível. É o acordar dentro do corpo e não atravessar toda uma estrada dormindo. Se é que vocês compreendem o que eu estou dizendo. Isso aí requer detalhes mais específicos, porque a história de cada um é a história de cada um. Agora, vai depender exclusivamente da pessoa que, quando desliga, corta o cordão e ela se vê fora do corpo, como será o comportamento dela. E o comportamento dela é baseado na história que ela vem contando. Não adianta. Isso não é uma questão cultural, não é uma questão intelectual, não. É uma questão de vida de cada um, de bagagem de cada um, de uma consequência natural do tipo de manifestação que aquele espírito naquele corpo está fazendo. E essa manifestação natural, ela não pode ser explicada pela ciência, pelo espiritismo, por nada. Ela está além da Terra. Ela não está na Terra, ela está além da Terra. Como alguns espíritos, mas nos estágios superiores costumam dizer, é um fio que está ligado às estrelas. Esta manifestação a qual eu me refiro, que ninguém vai conseguir explicar. Não há como explicar. Algumas pessoas aqui na Terra chegaram perto de explicar. Einstein, Nietzsche, até o próprio Buda e outros mais. Chegaram perto de explicar. O próprio Gandhi. São algumas figuras polêmicas que se sobressaíram ao longo da história da Terra. E quanto às crianças, elas conhecem o caminho. Embora o processo é o mesmo para todos. Os espíritos vêm preparados para levá-los. E a não ser que o espírito que sai do corpo, ele comece a tomar um caminho diferente e comece a entrar em determinados buracos onde essas pessoas que vêm buscar não têm acesso. Mas fora isso, a criança é levada, ou qualquer outra pessoa é levada. Eu me fiz explicar? Sim. Alguma pergunta? O grau de desenvolvimento consciencial dessa criança vai depender, às vezes, da outra vida? Exato. Muito boa pergunta. Porque Exato. Não, a criança até os 7 anos, a manifestação dela é principalmente em cima da anterior. Até os 7 anos, ela está tomando ciência do ambiente em que ela está, das pessoas com quem ela convive. A partir dos 7 anos, ela começa a manifestar
o que ela trouxe. Mas até os 7 ainda não está pronto. Vocês não se esqueçam do alarmezinho que existe lá dentro. Ainda tem um alarmezinho. O alarmezinho toca. E muitas crianças saem por causa disso. A grande maioria é devido a problemas no próprio corpo físico, inadequado a qualquer tipo de manifestação. Agora, existem também casos em que o alarme toca por causa daquele espírito que entrou naquele corpo e que não vai se adaptar àquele corpo por má informação, por haver um desvirtuamento da entrada. E que o objetivo a alcançar, que é a experiência ao longo da vida, que aquele espírito se prontificou a passar, aquilo não vai acontecer. O alarme toca. Alguns ainda conseguem sobreviver, que são aquelas pessoas que alguns cientistas, alguns espiritualistas chamam de corpos sem alma. Mas não são corpos sem alma. São corpos, aí você pode enumerar as deficiências. Uma delas é aquele espírito foi mal versado, foi mal explicado. Não vai, é uma perda de tempo, não vai funcionar. O alarme toca, mas ainda assim alguns ainda conseguem sobreviver. Eles sobrevivem, embora uma perda de tempo. Não existe o que Kardec sempre falou, que todo o espírito manifestado no corpo, ele não pode ser retirado. Porque, independentemente do que foi desvirtuado, é para ser desvirtuado, porque ele está pagando por crime, está sendo... Isso não existe, não é assim. Todo o processo reencarnatório e o inverso, o desenlace, é muito lógico, é muito prático, é muito objetivo. Não existem castigos, nem existem infernos, nem existem diabos, nada disso. É tudo muito lógico, objetivo. Há sim uma tentativa de interferência. Isso sim existe. Há uma tentativa de interferência. E é justamente nessa tentativa que nós estamos aqui hoje conversando sobre isso, para evitar que essa interferência aconteça. E evitar como? Passando informação para as pessoas, e as pessoas precisam acordar e se questionar, para que não haja essa interferência e para que o espírito siga o seu caminho normal e que nós possamos encurtar cada vez mais essas passagens, que elas sejam mais rápidas e que grande quantidade de espíritos possam atingir os estágios superiores e que depois queiram descer, mas descer de forma diferente. Nós vamos fazer um refinamento, nós estamos fazendo uma limpeza. Esse é o objetivo. Todos os espíritos que vocês veem passar
por aqui e por outras mesas mais que nós conhecemos e que nós conversamos, esses espíritos já conhecem esse caminho. Por quê? Porque vocês, ao sentar aqui e se predispor, abrindo o coração de vocês e fazendo o que vocês fazem, vocês acendem uma luz muito linda, e essa luz atrai aqueles espíritos que precisam achar o caminho deles. E eles acham e eles seguem o caminho deles. E é muito mais rápido. É justamente disso que nós precisamos. O quinto estágio, o sexto estágio são lugares fora da Terra que eu pretendo chegar lá, eu quero chegar lá, eu quero fazer contato com todo esse pessoal, subir, porque eu quero me informar, eu quero conhecer tudo isso, e depois traçar um caminho de volta. E nesse caminho de volta, ao encarnar, conseguir ter um pouco de memória para lembrar de tudo que eu vi e poder repassar. Da mesma forma, eu sei que vocês vão fazer a mesma coisa. O caminho de vocês é o mesmo e é um caminho melhor que o meu. O meu caminho, já contei para vocês, foi doloroso, embora valeu a pena. O de vocês só será doloroso se vocês deixarem. Porque a informação está chegando. E isso, apesar da vida difícil que vocês têm, do sacrifício que vocês estão fazendo para poder sentar aqui. Não tenha dúvida. Quanto maior e mais profunda é a informação que vocês estão recebendo, mais doloroso é o sacrifício que vocês fazem no dia a dia de vocês. Por quê? Porque vocês estão acordados. Vocês estão enxergando cada vez mais o que está em volta de vocês. Então é natural que vocês veem a névoa escura, que a dificuldade de respirar, a dificuldade de enxergar, a dificuldade de se movimentar. Vocês estão com todos os alarmes no etérico e no corpo físico ligados. Então vai doer mais, sim, vai doer mais. É natural do que aquele que está dormindo e que não sente dor nenhuma. Aí quando a dor vem, é uma dor atroz, lancinante, que leva, às vezes, ao desencarne. Não é o caso de vocês. Então, a dor de vocês vai aumentar? Muito provavelmente irá. Porque vocês estão despertando. Vocês estão acordando, mudando de padrão vibratório, ou a forma como vocês quiserem explicar isso. A mente está abrindo. Os filamentos de DNA, alguns, eles começam a se unir. Vocês ficam mais ligados, mais antenados. Esses são os termos que vocês gostam de usar, né? Mais alguma pergunta? A senhora tem informação sobre a vida de cada pessoa aqui, a última, como é que foi? Um pouco, sim. Sim, nós conseguimos fazer isso mais facilmente sem o corpo. O corpo é denso e a leitura é mais difícil. O espírito só é mais fácil. É mais fácil de ler. E esse é atualmente o trabalho que
que nós fazemos no terceiro estágio. Nós preparamos o espírito para reencarnar, como eu expliquei, ou para seguir outros rumos ali no nosso mundinho. O que vocês querem saber? Eu tive uma infância até uns 7 anos muito difícil. Meus pais pensavam que eu ia morrer, né? Não ia vingar. Eu trouxe isso dessa vida, da última vida? Não. A dificuldade maior para ambos, porque se hoje vocês estão sentados aqui, vocês se prepararam para isso. É claro, nada é à toa, nada é o acaso. Como eu disse, a vida e a morte são muito lógicas. Elas seguem um cronograma. E esse cronograma é colocado nos cromossomos, no DNA do corpo. E a leitura é feita ali. Então, vocês trouxeram uma história com períodos, com fases, que chega a um determinado tempo, vai abrir. É igual a flor, que começa, você planta a semente, ela começa a desabrochar, chega num ponto em que ela vai chegar no seu momento máximo, no seu momento glorioso. Conosco é a mesma coisa. Vocês se preparam para chegar num determinado ponto em que vocês vão fazer igual a flor, vocês vão abrir. Esse seria o caminho lógico. Só que não é assim que, como vocês estão observando, que acontece com todo mundo, devido às interferências, devido a toda uma distração, um desvio que existe aqui dentro. Muitas pessoas passam pela vida sem desabrochar. Alguns poucos conseguem desabrochar. Então vocês trazem uma história assim. O que você passou, o que a menina passou, tudo isso leva ao ponto que vocês estão hoje aqui sentados à minha frente conversando comigo. E daqui a pouco vocês vão conversar com vocês mesmos. Este é o ponto. Mesmo que vocês daqui a pouco digam que não querem mais sentar a esta mesa, sem dúvida vocês vão sentar em algum outro lugar, com vocês mesmos ou com outras pessoas. Isso não para, isso é só um começo. Para vocês chegarem ao ponto que vocês chegaram, houve um processo. E todo o processo foi o que vocês viveram, nem mais, nem menos. Tudo que vocês receberam foi muito bem recebido. Foi muito bem recebido, porque ajudou vocês a chegarem ao ponto que vocês estão hoje aqui sentados, conversando com uma pessoa que também passou pelos mesmos problemas e que hoje, desencarnada, está num estágio que, enquanto viva, eu nunca imaginei que eu estivesse. Porque a ideia que sempre me passaram de tudo isso era uma ideia totalmente diferente. Eu nunca, enquanto viva, nunca me achei merecedora de nada, porque eu era culpada, eu era sempre culpada, eu vivia sempre cheio de pecados. Então, como uma pessoa que se acha cheia de pecados e que merece ser castigada,
pode um dia almejar chegar ao ponto em que eu cheguei, em que eu fiquei maravilhada ao olhar para um espírito e ver naquele espírito a deidade, a divindade se manifestando. E dizendo e falando o que ela gostaria de fazer ao reencarnar, aonde ficar, o que desenvolver. Eu fiquei maravilhada com o trabalho, estou até hoje. E toda aquela sombra que eu carreguei de pecados, de castigos, desapareceu totalmente. E por que desapareceu totalmente? É a mesma coisa que eu digo para vocês. As cascas estão quebrando. E à medida que as cascas estão quebrando, enquanto vivos, isto é uma dádiva. Eu não tive isso. Eu tive que quebrar cascas desencarnada. E entrando e saindo de portas e mais portas e mais portas. Até que eu me vi comigo mesma e pedi ajuda. Eu tenho certeza que não será com vocês assim. Porque vocês, enquanto vivos em um corpo físico, estão começando a fazer esse contato com vocês mesmos. Basta ver, basta olhar para vocês. E basta ver o sacrifício que está sendo carregar essa onisciência no dia a dia de vocês. Onde vocês olham e enxergam o que a grande maioria não vê. Então, tenham esperança. Nada, toda pedra que vocês trouxeram e que vocês começam a tirar desde que nasceram da frente de vocês, uma a uma, todas essas pedras, vocês precisam agradecer a elas por estarem ali. Porque foi tirando uma a uma que vocês conseguiram burilar e chegarem aonde vocês chegaram. Eu os considero os privilegiados. Privilegiados, abençoados. Em que sentido? De estarem na altura em que vocês chegaram, estarem no ponto de fazer o que vocês estão fazendo. Mais alguma pergunta? Posso fazer uma? Com relação ao alarme, se você, uma mãe durante a gravidez, tem certeza de que o corpo do filho está deficiente, tem problemas cerebrais, ou não tem cérebro, ou alguma outra coisa, nesse caso seria lícito o aborto? Sim. O espírito entra na coroa quando o corpo sai e coroa. O espírito entra ali. A própria coroa significa isso. O corpo ainda em gestação, embora ele tenha estímulos, ele se movimente, o movimento que o corpo faz dentro da barriga da mãe, faz parte de todo o próprio movimento da mãe, que junto com o feto, eles criam uma simbiose. O corpo ali se preparando para receber o que ele sabe que ele vai receber, o que a mãe sabe que o filho vai receber. Agora, como um corpo sem cérebro, um corpo que não vai conseguir ajudar aquele espírito a se manifestar de forma plena,
aquele corpo ele tem que ser cuspido fora e, sim, depois, se for o caso daquela pessoa gerar um outro. Se for o caso daquela pessoa gerar um outro. Precisa, obviamente, analisar a situação da pessoa. Mas não tenha dúvida, um corpo deficiente não vai ajudar aquele espírito a fazer o que ele precisa fazer. Porque nós precisamos de um corpo minimamente saudável para o tipo de manifestação. Esses atrasos são interferências. Num ponto, interferência. Em outro ponto, precisa analisar a situação da mãe, daquela pessoa que gerou. Tem que ser analisado o contexto. Mas o princípio básico é que um corpo precisa ser saudável para que a manifestação seja plena. Respondido? Respondido. Não se deixem levar pelas interferências. O que estão tentando jogar nas formas pensamentos são mais culpas. Muitas culpas. Não se deixem levar por isso. Isto não é amor. Isto não é amor. E posso fazer mais uma? E no caso de corpos saudáveis, que a gente chama aqui por um erro médico, nascem mortos. Precisa ver o contexto da família, o contexto da mãe, para poder entender o que aconteceu ali. Isto pode acontecer? Pode acontecer. Mas o nascimento, a coroação, ela é imprescindível para que o espírito entre. Se o corpo nasce morto, por quê? Pode acontecer também que não há espírito nenhum para entrar naquele corpo. Isso pode acontecer. Explicações? Vamos ver o histórico da mãe. Não há nenhum espírito que, com as combinações feitas entre os vivos e os mortos, se não há uma interação nesse sentido, não há espírito para entrar naquele corpo. Entendeu? É uma boa pergunta e é uma história complexa. Não há condições de analisar só um lado. Precisa analisar ambos. Infelizmente, não é o que se faz. Normalmente chora-se muito, né? A perda do filho. Isso não deveria acontecer. O choro é emoção. Nós não vivemos num mundo perfeito. Nós vivemos num mundo de trevas, onde todos estão sem memória, todos estão dormindo. E o acordar é muito sacrificado. Vocês que o digam. Porque a solidão é muito grande. Quando um espírito acorda num corpo vivo, há que se entender
tudo o que está à sua volta e as dificuldades que serão enfrentadas, porque todos saberão, embora de forma inconsciente, de que aquele corpo despertou. Então haverá agressões, haverá alguns que se chegarão, haverá a maioria que vai se afastar. Então, as culpas, as redenções, as pessoas não têm a mínima ideia do que acontece com elas. Se elas perdem um filho, vão culpar, vão responsabilizar sempre alguém, sem procurar entender o que está por trás do que aconteceu. Vocês concordam comigo? Então, você precisa entender o que está à sua volta. Como eu já disse a vocês, todo espírito, quando ele acorda, depois que ele atravessa, como aconteceu comigo, eu atravessei, depois de muita dor, fui colocada para dormir, e depois que eu acordo, é como se abrissem a porta não vou dizer do curral, porque não é o caso, mas é como se abrisse a porta para que os animais fossem pastar. E, infelizmente, a conotação que eu faço é válida, porque você está do lado de fora olhando o que acontece e você tem esta nítida impressão de que as pessoas acordam e são soltas na relva para pastarem. E as pessoas ficam andando por ali, elas se sentam em frente a um lago muito bonito, onde elas ali são obrigadas a fazer a sua própria catarse. Elas podem pedir ajuda? Elas podem pedir ajuda, sim. Mas a grande maioria não pede, porque ainda está meio catatônica, atônita, ainda sem saber direito o que aconteceu com ela. Foram bem cuidados, sim, eu fui muito bem cuidado, foram muito gentis comigo, me trataram muito bem, mas fizeram a mesma coisa comigo. Quando eu acordei, eles me levantaram, riram, sorriram para mim, disseram que agora eu estava livre para sair e caminhar. Eu não tive nem condições de perguntar na hora, caminhar para onde. Por quê? Porque eu ainda estava meio dormindo, meio acordada, eu ainda estava me sentindo perdida, embora muito melhor do que aonde eu estava. Então, aquela nítida sensação de que abriram as portas da fazenda para que os animais saíssem para pastar. Então nós saímos, eu não estava sozinha, tinha um grupo junto comigo, todas mulheres, e nós fomos caminhar e eu saí andando sem saber para onde eu estava andando. Eu na hora não conseguia ver ninguém nem nada na minha frente. Eu ainda levei um tempo para me aclimatar aonde eu estava, entender o que estava acontecendo à minha volta e começar a fazer perguntas. Eu pelo menos comecei a fazer perguntas. À medida que eu comecei a fazer perguntas, algumas pessoas se aproximaram de mim e começaram a responder às minhas perguntas. E eu até fui levada rapidamente para o segundo estágio, porque eu comecei a fazer perguntas
Provavelmente. Provavelmente. No segundo estágio, eu já estava bem mais lúcida, conversando normalmente, abracei minha família, conheci muitas pessoas, comecei a fazer realmente uma catarse de mim mesma, tentando entender tudo que aconteceu comigo. Eu chorei muito, foi muito bom, foi muito bom. Da mesma forma que aconteceu com as mães de vocês. A mesma coisa. Elas chegaram, choraram muito, ficaram com a família, falaram sobre os filhos e estão se preparando para vir conversar com os filhos. Conversar mesmo, não meio catatônico, oi, como vai meu filho, eu estou muito bem. Não, conversar como eu estou conversando com vocês. Bem diretos, bem lúcidos, com plena noção de onde eu estou, do que eu faço e do que eu pretendo fazer. É isso que é importante. Tem que ser assim. Da mesma forma que, quando eu converso com Catarina, nós conversamos muito, nós trocamos ideias e eu aprovo o que Catarina está tentando fazer. O meu trabalho é mais diversificado, eu estou mais ligado como falei, a uma catarse diferente. Vocês estão interessados em ter ideia do que vocês fizeram em outras vidas? Eu não acho isso hoje tão importante. Vocês são o que vocês são e o que vocês sempre foram. Muda-se o corpo, a mente muda, mas a essência não. Então, toda essa luta que vocês estão travando aqui para acordarem, para se reposicionarem com vocês mesmos, para que não haja muito sofrimento, embora isso é difícil, porque o sofrimento pode não atingir tanto o físico de vocês, mas a dor do sacrifício de conviver com pessoas que não acordaram e que estão num nível muito abaixo do de vocês, e eu não falo de hierarquia nem de poder, eu falo de mente. O sacrifício que vocês estão fazendo é enorme, e esse sacrifício vai aumentar. E todas as encarnações anteriores de vocês, da mesma forma que na vida de hoje, é sempre uma preparação para a próxima, sempre uma preparação para a próxima. É claro que a maioria das pessoas, elas custam muito a completar ciclos e fases. Então, elas tendem a repetir na próxima o que estão fazendo hoje, porque estão dormindo. Enquanto não acordarem e não conseguirem acender alguns filamentos e alguns cromossomas, não vai adiantar nada, vão continuar dormindo. Compreenderam? Sim. Muito bem, eu vou deixar vocês, porque a menina já está cansada. Eu não sou tão pesada quanto Catarina. Catarina é mais gorda. Mas foi bom trocar ideias com vocês. Tragam mais perguntas. Eu compreendo vocês, principalmente porque não tenho muito tempo de morta, vamos colocar assim. O sistema que vocês vivem atualmente, aonde o que eu vivi não está muito longe disso. Então a sintonia é melhor. E, como eu disse, eu pretendo passar para o 4º estágio e pretendo trazer mais informações para vocês.
e inclusive fazer um cronograma de vocês mostrando as fases em que vocês viveram e transmutaram. Transmutaram não só no corpo, não só na mente, mas na essência. Porque o objetivo de estar acordado, enxergando o além do que está aqui presente nesse mundo de trevas, tentando atravessar a névoa e ver o sol que está do outro lado, e isso traz dor, muita dor e muito sacrifício, mostra claramente a caminhada de vocês para chegar nesse ponto. As dificuldades, os sacrifícios, embora em outro nível dos de hoje, mas houve sim sacrifícios, houve sim. O acordado de vocês também aconteceu anteriormente, embora em outro nível. Hoje em dia os cromossomas são em maiores quantidades do que os de antigamente. Até o fato de estar acordado, isso tem níveis. Existem níveis para isso também. Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. E que a grande senhora esteja presente em todos nós, que é por ela que nós lutamos. É por ela que nós vivemos. Não se esqueçam de algo importante. Virgílio existe. Virgílio está no 7º estágio. Quem sabe um dia ele consiga chegar aqui e conversar com vocês. Tenha uma boa noite. Obrigado pela oportunidade. Os amigos que me ouvem, acordem. Me dá um pouquinho d'água aí também.